Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde em Pauta. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, organizaram o Setembro Amarelo. E o dia 10 é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. São registrados no Brasil cerca de 12 mil casos ao ano e mais de 1 milhão no mundo. Segundo dados, 96,8% dos suicídios estão relacionados a transtornos mentais. E hoje vamos conversar com Carmen Penido, psicóloga e terapeuta familiar. Tudo bem, Carmen? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Natália, por estar aqui, por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema que é tão relevante. Qual a importância de se falar em prevenção, né? A importância do Setembro Amarelo? Bom, como você já disse, né, os dados, os números, eles são alarmantes, né, em todo o mundo, e esse assunto, ele se tornou já um assunto de saúde pública em todos os países, né, então nós precisamos falar a respeito, porque apesar de as causas serem multifatoriais, né, serem causas biológicas, sociais, psicológicas, culturais, já se tem dados de que as causas advindas de transtornos mentais é a maior causa, né? Então, falar sobre esse assunto e falar sobre transtornos mentais e sobre saúde mental é de grande importância. Lembrando, né, que para a população, assim, para ser mais claro, os transtornos mentais mais comuns são ansiedade, depressão, os transtornos bipolares, transtornos obsessivos compulsivos. Então, esses são os transtornos mais conhecidos, né? Carmen, o número de suicídio no Brasil ainda é assustador, né? Existe alguma recomendação que você daria? Sim, bom, algumas recomendações, né? Que a gente buscasse investir um pouco mais na saúde mental. Lembrando que saúde mental, diferente de transtornos mentais, fala de saúde, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar que o indivíduo é capaz de usar das suas próprias habilidades para se recuperar do estresse, para ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. E como que isso acontece? Alguns, né, então, buscar ter boa qualidade de vida, ter uma boa alimentação, buscar ter momentos de lazer, tudo isso está envolvido em ter saúde mental. Então, quanto mais a gente investe em saúde mental, né, em campanhas educativas, como a gente está fazendo aqui hoje, né, mas aumentar as campanhas educativas para falar sobre suicídio, que ainda é um tabu, políticas públicas destinadas para esse assunto também, né? O suporte social e familiar, que é muito importante, e também o acesso a recursos de saúde mental. E aí a gente entra naquele quesito dos transtornos mentais, né? Que aí a gente vai estar falando de doenças. Então, que a sociedade também tenha maior acesso aos recursos de saúde mental. E eu tenho segundo informações, né, que a gente vê em meios de comunicação, hoje a taxa de homens na parte de suicídio está muito maior do que de mulheres. Quais são esses dados mesmo? Quais são esses fatores? Sim, já é comprovado, né, os estudos têm mostrado que 75% dos suicídios são homens. As vítimas são homens, né? Isso porque, apesar de que as tentativas de suicídio, o número maior é de mulheres, mas que concluem o suicídio, o número maior é de homens. Por quê? Porque os homens, eles buscam maneiras mais efetivas para o suicídio, então eles acabam
chegando até o final do ato, né? E outro dado também é que os homens, em geral, eles têm mais dificuldade em buscar ajuda. As mulheres buscam mais ajuda, né, nos órgãos de saúde mental do que os homens. Então, os homens acabam, por ter essa coisa da masculinidade, eu não preciso de ajuda, eu sou provedor, eu sou autossuficiente, acabam não buscando ajuda. Esse pode ser um dos motivos também. Entendi. E essa parte de eu não posso falar com ninguém, essa parte mais sentimental, eu não posso me expressar, eu não posso chorar, eu não posso procurar uma ajuda, né? Sim, exatamente, que entra naquela questão do machismo que, infelizmente, a gente tem muito arraigado na nossa cultura ainda. Vamos chamar um breve comercial e logo voltamos com Saúde em Pauta. Há mais de 25 anos no mercado, a Clínica Slim é especializada em tratamento capilar, além dos diversos tratamentos. A clínica traz uma linha de produtos que vão te auxiliar no cuidado desde o couro cabeludo até os fios do seu cabelo. Quer saber mais? Ligue para 19 3406 6556 ou no WhatsApp 19 98737 3066. Clínica Slim, cuidando da sua autoestima. Estamos de volta com Saúde em Pauta e o nosso tema de hoje é o Setembro Amarelo e a importância dessa campanha de prevenção ao suicídio. Estamos conversando com Carmen Penido sobre esse assunto. Carmen, é possível identificar esses sintomas? Sim, alguns sintomas são passíveis de identificação, principalmente com relação à mudança de comportamento, ou então se você percebe um comportamento muito retraído, a inabilidade para se relacionar com a família e os amigos. No caso de doenças psiquiátricas também, a gente pode observar alguns sintomas, né, de comportamentos, casos de alcoolismo, tentativas de suicídio anterior, uma perda recente importante, como um luto, um desemprego, sentimentos de solidão e desesperança, cartas de despedida, né, e também menções repetidas sobre suicídio ou morte. E a gente é interessante também dizer que alguns mitos, né, que a gente tem culturalmente com relação ao suicídio. Então, mitos, por exemplo, que é um mito, né? Quem fala sobre suicídio não comete suicídio. Isso é um mito. Por quê? Porque o fato do indivíduo verbalizar o seu desejo de morrer pode representar um pedido de ajuda. Então, falar sobre suicídio pode ser um sinalizador de que essa pessoa está, né, pode vir a tentar o suicídio. Outro mito: o suicídio acontece sem aviso. Não, o aviso ele pode ser feito de várias formas. Às vezes ele não é tão claro, a pessoa pode não verbalizar, mas ele comunica de outras formas. Então a gente precisa estar atento a estes sinais, né? O outro mito: se eu perguntar para uma pessoa deprimida sobre se ela está pensando em suicídio, isso vai induzi-la a completar o suicídio. Então, eu não vou perguntar. É um mito. Por quê? Muito pelo contrário, falar sobre o suicídio, né, falar sobre esse momento que ele está vivendo, é claro que com muito traquejo, né, com muita sensibilidade, mas trazer esse assunto em pauta, sim, né, como coisas do tipo: eu percebo que você está entristecido, você está pensando em alguma coisa com relação a atentar contra a sua vida. São formas de falar sobre suicídio, sim. E não é porque eu estou falando sobre suicídio com essa pessoa que ela vai se suicidar. Mas isso pode fazer que ela traga à tona algumas coisas que ela queira falar e ela tenha essa possibilidade de fala e de escuta, no caso, e junto, né, e que você
a pessoa que está ali ouvindo possa ajudar no sentido de oferecer ajuda profissional e os recursos familiares, etc. Então, falando nessa parte de família, né, Carmen, é muito importante. Qual o papel da família? Porque hoje a gente tem um cenário em que a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, ou a criança fica sozinha, fica na escola. Fala um pouquinho para a gente a importância dessa parte familiar ou até mesmo da escola no papel da criança. Sim. Bom, os estudos mostram, né, que muito diferente do que se imaginava, as crianças também cometem suicídio, né? Então, falando de crianças e de adolescentes, por exemplo, o grande cuidado que nós precisamos ter enquanto família é a questão da observação, a questão da mudança comportamental, né? Então, já está comprovado também que as crianças, por não terem um grande repertório, eles não vão falar sobre o desejo da morte, né? Sobre o suicídio. Porém, eles vão dando indícios comportamentais. E há também autores que falam como a criança expressa isso, por exemplo, através de desenhos, né? Então, por exemplo, há crianças que desenham nas carteiras da escola, que deixam bilhetes. Então, tudo isso precisa ser observado. E a escola e a família precisam estar preparada para esse assunto. Então, por isso a importância do Setembro Amarelo, para que todos nós, enquanto população, estejamos atentos a isso, né? Então, observar a mudança de comportamento, esses bilhetes que podem ser deixados para os adolescentes, para os pais de adolescentes, né? Eu deixaria que coloque-se disponível, pais, né, ou cuidadores, coloque-se à disposição da escuta para esse adolescente, né? Demonstre essa abertura de que você está interessado a respeito dele, não no que ele está fazendo ou fazendo de errado, mas que você está interessado na vida dele, né? E escute com respeito, com atenção, demonstre que você tem esse interesse, que ele pode confiar em você. E também mantenha uma curiosidade respeitosa, né? Que os pais ou os cuidadores consigam estabelecer também esse limite para não serem invasivos, mas que deixe claro para esse adolescente que eles têm ali uma porta de entrada para a comunicação. Então, a senhora acha que essa falta de atenção é o que acaba motivando muitas vezes? Eu não diria que... não, o motivador são vários outros, né? Psicológicos, culturais, biológicos, mas eu entendo que essa rede protetora, essa rede de escuta familiar, porque um dos motivos de suicídio de crianças e adolescência é a desestrutura familiar. É um dos motivos, né? Como bullying é outro, como depressão é outro. Então, se a gente consegue ter um ambiente familiar mais saudável, a gente consegue tirar um desses motivadores. Mas não que ele seja que uma família desestruturada leve ao suicídio. Vamos falar um pouquinho da pandemia, né? O coronavírus que chegou e veio ao meio de comunicação, pediu para fechar tudo, fecha escola, fecha academia, fecha restaurante. Isso até os profissionais alertaram, né? Fizeram um alerta amarelo por conta de doenças mentais que poderiam vir a acontecer. Fala um pouquinho pra gente o que isso poderia ter acontecido antes e durante essa pandemia. Bom, trazendo esse assunto e conectando esse assunto com a questão do suicídio, a gente poderia pensar o seguinte: nós estamos vivendo, enquanto humanos, uma realidade que nunca foi vista antes, né? A gente teve a questão das outras pandemias nos outros séculos, mas as pessoas não viviam como a gente vive hoje. Então, hoje nós estamos num mundo globalizado, que a gente pode ir para qualquer lugar do mundo a qualquer momento, e de repente a gente se viu podado disso. Então, todos dentro das suas casas, com a família e tentando administrar tudo isso. Então, imaginemos nós o que isso trouxe com relação à saúde mental, né? Os problemas que já haviam, eles foram
potencializados, né? Porque já havia crises conjugais, já havia crise nos relacionamentos com os filhos, já havia os transtornos mentais e tudo isso potencializado com a pandemia. Então, os estudiosos do comportamento, todos nós sabemos que depois, agora já, e depois da pandemia, nós teremos, assim, várias questões para lidar, como já estamos lidando. E a questão do suicídio pode ser uma delas, né? Por quê? E como fazer para melhorar isso dentro das possibilidades? A questão da observação. Então, observar. Se uma pessoa, se você tem alguém na sua casa que você já percebia que estava com sintomas depressivos, que já estava com o comportamento mudado e que agora a situação está pior, então busque ajuda profissional. Então, não tem, mas você tem que ser forte, aquelas coisas que a gente ouve assim. Você tem que ter força, você tem que ter fé, você tem que fazer uma caminhada para sair dessa. Nesse momento, é preciso uma ajuda profissional. Então, buscar os órgãos, né, municipais e governamentais de saúde mental, porque é preciso cuidar, né, dessa área de saúde mental. A atenção da família com relação a isso, então, né, a gente precisa cuidar disso. Buscar valores e crenças positivas também é uma boa forma de auxiliar nesse processo. Estabelecer vínculos sociais de confiança, então, assim, uma rede de pessoas, ou da igreja, ou da escola, ou da comunidade, mesmo que seja virtual neste momento, né, mas estabelecer essa rede. Buscar trabalhos altruístas, então, de repente, trabalhos voluntários, se envolver com isso. Procurar profissionais da saúde de forma preventiva. Então, é isso que eu já disse. Se a família percebe que a pessoa está diferente, um idoso que está muito quieto, que já não quer sair, que não quer comer, ou muda o comportamento, buscar ajuda profissional. Isso é de suma importância. Muito obrigado, Carmen, pela participação, por disponibilizar o seu tempo aqui com a gente. E eu gostaria que você deixasse, né, o seu arroba, o seu Instagram ou meios de contatos. Ok, o meu Instagram é @psicóloga Carmen Penido. Eu gostaria de deixar aqui algumas indicações de serviços oferecidos, né? Em caso de emergência, hoje o CVV é o órgão indicado, né? Que é 188. Nós temos o Instituto Vita Aleri, que é em São Paulo, de prevenção e pós-venção do suicídio também. E em caso de urgência, ligue 190, 192 SAMU e 193 Bombeiros. Novamente, muito obrigada, Carmen, pela participação. E você de casa que está assistindo a gente, muito obrigada. E se perdeu e quer assistir novamente o nosso programa, você consegue ir pelas nossas redes sociais ou o nosso programa inédito toda terça-feira ao meio-dia, ou as reprises de quinta e sábado ao meio-dia. Muito obrigada e até o próximo Saúde em Pauta. Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.